O sentido da prece segundo Kardec. Há algo profundamente sutil no instante em que acordamos. É como se estivéssemos suspensos entre dois mundos, o silêncio da noite que se despede e a vida do dia que começa a nascer. Nesse espaço delicado, quase invisível, cabe uma escolha que pode transformar toda a nossa jornada, a escolha de elevar o pensamento em prece. Por que a oração da manhã tem esse poder especial sobre o caminho que percorremos? Allan Kardec, em O Evangelho. Segundo o Espiritismo, nos ensina que a prece não muda as leis divinas, mas nos coloca em sintonia com elas. Isso significa que não oramos para pedir que o universo se curve aos nossos desejos, mas para que o nosso coração se ajuste à ordem maior da vida. A oração é como um compasso que precisa ser afinado antes da caminhada, para que cada passo esteja em harmonia com o caminho que se abre. Imagine-se ao despertar e, ainda sonolento, abrir a janela do quarto. O ar fresco invade, a luz da manhã começa a entrar, o silêncio é quebrado apenas pelos primeiros sons da vida lá fora. É nesse instante que a prece age da mesma forma. Abre a janela da alma, deixa entrar a claridade espiritual e renova o ambiente interior que carregaremos pelo resto do dia. Mas é importante compreender, a oração matinal não é uma fórmula mágica. Não é um conjunto de palavras prontas que, repetidas mecanicamente, garantem paz e proteção. Ela é, antes de tudo, uma abertura. É a disposição da alma em dizer: eu aceito estar em sintonia com a luz. É o gesto íntimo de humildade que nos lembra que não caminhamos sozinhos, que forças invisíveis nos acompanham, nos inspiram e nos sustentam. E é nesse ponto que a oração da manhã se torna tão essencial. Ela não apaga as dificuldades do caminho, mas transforma o modo como as atravessamos. Não retira as provas da vida, mas desperta em nós a força para superá-las. Não silencia a dor, mas a ilumina com sentido. Quando começamos o dia com a alma em oração, é como se disséssemos ao universo: eu escolho caminhar em direção à luz. E essa escolha, silenciosa e íntima, tem o poder de mudar toda a vibração da jornada que se inicia. A função espiritual da oração ao despertar. O instante em que abrimos os olhos de manhã é um momento de transição silenciosa. O corpo desperta, mas a mente ainda guarda ecos do mundo espiritual, visitado durante o sono. É como se estivéssemos entre dois planos, e é exatamente aí que a oração assume um papel essencial. Ela fortalece essa ponte invisível, permitindo que as impressões mais sutis do espírito se traduzam em serenidade, clareza e força para o novo dia. Allan Kardec nos lembra que a prece atrai a presença dos bons espíritos, aqueles que se aproximam não para resolver nossas provas, mas para inspirar, fortalecer e guiar. Eles se tornam companheiros discretos de jornada, oferecendo intuições que muitas vezes sentimos como pequenos lampejos de sabedoria em meio às decisões mais simples. Quando começamos o dia em prece, criamos um espaço interno para que essa inspiração encontre terreno fértil dentro de nós. A oração ao despertar pode ser comparada a abrir a janela de manhã e deixar a luz inundar o ambiente. O quarto que estava mergulhado na sombra se transforma em espaço iluminado e aquilo que parecia confuso ou pesado se mostra com outra clareza. Da mesma forma, a prece abre a alma para a luz espiritual, afastando a névoa da ansiedade e da dispersão, permitindo que a vida interior respire. Esse primeiro gesto do dia é, no fundo, uma escolha silenciosa: decidir em qual direção a alma caminhará. Começar o dia orando não garante a ausência de lutas, mas define o tom com que enfrentaremos cada desafio. É como traçar uma rota no mapa antes da viagem. O caminho pode ter curvas e pedras, mas a direção já foi escolhida. Assim, a oração da manhã não é apenas um hábito religioso, mas uma disciplina de cuidado interior. É um alimento sutil que nutre a alma no momento em que ela mais precisa de orientação.
Ao despertar, quando estamos mais abertos, mais sensíveis e receptivos, a prece funciona como um sopro que reacende a esperança, fortalece a coragem e firma a intenção de viver com propósito e luz. Como praticar a oração da manhã na visão espírita? A prece matinal ganha profundidade quando sentimos cada palavra e cada intenção. Não se trata de repetir fórmulas prontas, mas de permitir que o coração se conecte sinceramente com Deus. É nesse contato íntimo e silencioso que a alma encontra alinhamento e força para enfrentar as demandas do dia. A oração deixa de ser apenas som ou hábito e se transforma em experiência viva, um diálogo entre o espírito e a luz que o guia. Allan Kardec nos ensina que a intenção sincera é mais valiosa do que a forma das palavras. É o sentimento que dá substância à prece, o respeito e a entrega que a tornam eficaz. Ao despertar, ao respirar e direcionar a mente para o bem, o espírito se prepara para interagir com o mundo de maneira equilibrada, consciente e compassiva. Cada pensamento elevado, cada gesto de gratidão ou pedido de inspiração se torna semente de harmonia que florescerá ao longo do dia. Podemos comparar a oração ao alimento invisível que sustenta a alma, da mesma forma que o pão sustenta o corpo. Sem ele, o espírito se sente frágil diante das provas, vulnerável às distrações e aos conflitos internos. Com ele, encontra clareza, paciência e energia para agir com discernimento. A prática diária transforma a prece em hábito de vitalidade espiritual, um ponto de referência que orienta decisões, palavras e atitudes. Agradecer pelo novo dia, pedir forças para enfrentar desafios e buscar inspiração para o bem são gestos simples, mas carregados de significado. São como pequenas lâmpadas acesas ao longo do caminho que iluminam não só a nossa jornada, mas também a daqueles com quem cruzamos. A prece matinal não é apenas uma preparação pessoal, mas um convite silencioso à sintonia com tudo o que é elevado, bom e verdadeiro. No momento em que iniciamos o dia com a prece, alinhamos nossa mente, coração e espírito. Escolhemos conscientemente viver em sintonia com os princípios que desejamos cultivar. Cada manhã se transforma em oportunidade de renovação, de reconexão com a própria essência e com a presença constante de Deus, que nos acompanha silenciosamente, guiando cada passo. Conclusão: a oração como chave do dia. Ao iniciar o dia com a prece, percebemos que não estamos sozinhos, que há uma presença amorosa que nos guia e inspira. A oração matinal coloca a alma em sintonia com a proteção espiritual, trazendo serenidade, clareza e coragem para enfrentar as tarefas que virão. Cada palavra sentida, cada pensamento elevado, atua como um fio de luz que conecta nosso espírito à fonte divina, fortalecendo nossa caminhada diária. Allan Kardec lembra que a oração é um ato de adoração que aproxima a criatura do Criador. Não se trata de solicitar favores, mas de alinhar nossa vontade com o bem, de nos abrir à presença de forças superiores que nos sustentam e iluminam. O valor da prece reside na sinceridade, na atenção e na entrega que colocamos em cada instante de conexão. Começar o dia em prece é, portanto, abrir-se para viver o Evangelho no cotidiano. É permitir que cada ação, cada palavra, cada gesto seja guiado pela luz que recebemos ao despertar. A prece se torna farol, ponto de referência que nos lembra do que é essencial, do que é verdadeiro e do que traz harmonia ao espírito. Podemos imaginar o praticante da prece como um viajante que consulta seu mapa antes de iniciar a jornada. Assim como o mapa orienta os passos e protege de desvios, a oração orienta o espírito, fortalece a mente e aquece o coração. Ela não garante a ausência de desafios, mas garante presença, direção e força para atravessá-los com consciência e paz. A cada manhã, esse momento de sintonia transforma-se em base para toda a jornada.
O dia que se inicia se torna um espaço de oportunidades para a prática do bem, para a reflexão consciente e para a expansão espiritual. A oração da manhã não é apenas hábito, é chave que abre portas invisíveis, que conecta o ser ao que há de mais elevado e prepara a alma para viver cada instante em luz, equilíbrio e propósito.